quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Olha, eu confesso que eu dei uma lida hoje nessa pergunta sua, porque eu queria entender o que você estaria perguntando. Porque quando você entende se você fala de igreja, eu fico pensando que você estaria falando sobre Nazareno, Batista, se essas igrejas, né, e outras, né, deveriam estar dominando tudo. Se for isso, eu vou falar para você que não. Se for a igreja instituição, eu vou falar para você que não. Mas esse texto, por exemplo, esse texto que você me mandou de Mateus 16, né? 16, 20. 16, aonde ela está no contexto quando Jesus pergunta assim: e aí? O que o pessoal está falando aí acerca de mim? Quem eu sou para eles? Aí o pessoal fala assim: uns diz que tu é profeta, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias. Jeremias. E aí Jesus pergunta para ele: e vocês? Para vocês, o que que eu sou? Né? Então, é a mesma pergunta, tipo assim, o que que as pessoas, para mim, para você, o que que as pessoas dizem acerca de Cristo? Cristo é o quê? É a igreja do Nazareno? Cristo é a Batista? Cristo é a presbiteriana? Quem é Cristo para vocês? Então, se Cristo for uma denominação, se você achar ela nenhuma denominação, então eu digo para você que ela não deve tomar, que esse texto não é para a igreja instituição. Esse texto é para a igreja universal, porque o que ele vai falar? Pois eu te digo, quando ele pergunta, e vocês? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, ó, graça te dou porque, Pai, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas foi teu Espírito, né? E aí diz para Pedro assim, olha, pois eu te digo que tu és Pedro, ou tu és pedregulho, pedra, pedrinha, e sobre essa pedra, essa rocha, essa é a tradução do grego, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que ele está falando? Ele está falando do domínio de Satanás. Ele não está dizendo que a igreja necessariamente tem que dominar em tudo. Ele está dizendo assim, que aonde a igreja for, a igreja de Cristo, aonde ela for, o diabo, a gente vai escancarar e vai derrubar as portas do inferno. Esse texto não deve ser entendido no seguinte termo de tipo, nós estamos aqui, o diabo vem contra a nossa vida, e aí nós, em nome de Cristo, expulsamos o diabo. Não, está dizendo que nós que vamos lá no inferno, é nós que vamos lá na zona de prostituição, é nós que vamos lá no traficante, é a gente que vai nesse lugar, e o inferno não vai prevalecer, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Se for essa igreja universal, a igreja de Cristo, aí eu falo, a gente precisa dominar mesmo, a gente precisa dominar nas áreas, mas não igreja, por exemplo, eu acredito o seguinte, você quer ser um deputado e você é um pastor? Cara, então beleza, ó, eu vou tirar um ano sabático, eu vou tirar um tempo sabático do meu ministério, então eu vou lá como crente, né, vou lá, vou ganhar e vou exercer a minha influência como crente, não vou usar um título de pastor, deputado, fulano de tal, não, ele é pastor na igreja dele, entendeu? É tanto que você é pastor na sua igreja, na minha igreja, quem é pastor sou eu. Então, ele está lá, então ele é o fulano, ele é o Sandro, ele não é o pastor, o bispo, o apóstolo, fulano de tal, não, ele é o Sandro, né? Então, lá ele pode o quê? Ele pode influenciar as pessoas lá. E aí a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Por exemplo, eu vou esquecer o nome do cidadão, mas aquele hino lá, Graça Maravilhosa, foi escrita por ele. O que acontece? Ele era um cristão que ele lutava lá na Inglaterra contra
a escravidão, para o pessoal libertar o pessoal da escravidão. E ele tentou, ele ganhou, e aí ele tentou várias e várias vezes passar uma lei lá para que os escravos fossem libertos. E ele foi derrotado várias vezes, até que no final de muito tempo ele conseguiu, já na velhice dele, ser aprovado essa lei para libertar os escravos. Aí tem aquele lá, graça maravilhosa. Então, cara, esse rapaz dominou na esfera lá da política, ele dominou. Então, eu acredito que o domínio da igreja ela vem nesse sentido. Bom, a pergunta está falando a respeito de instituições que querem dominar de uma forma impositória. Ela quer dominar os homens, né, em vez de dominar aquilo que ela foi chamada para dominar, que é as áreas espirituais, aí, né, Porque, Márcio? assim, qual foi o problema da primeira igreja que tinha? A igreja que não é a igreja igual a gente conhecia, que é a igreja católica. Qual foi o problema? O problema foi exatamente do Constantino ter uma falsa conversão, e aí o cara tem o quê? A brilhante ideia de, peraí, eu posso unir o pagão com o cristianismo. E aí ele coloca algumas coisas lá, né? E a igreja aceita aquelas coisas lá. Então, quando a igreja de Cristo, ela se mistura e se vende por um tijolo, por um terreno que o fulano de tal dá, e aí dá merda, cara. Né? Desculpa aí Não, poluir o seu ouvido santo, não, não. mas dá merda. Então, assim, Tá, tá, pode falar, dá a sim. igreja ela tá, sabe, dominar na área, tipo, que Deus falou que é pela dominar, influenciar. A Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então, nós precisamos, como cristão verdadeiro, realmente salgar esse mundo, realmente dar luz para esse mundo, mas não, tipo, se juntar a esse mundo, né, apagar a nossa luz e dizer que nós estamos sendo influentes só porque eu consegui colocar um deputado lá da minha igreja, lá em Brasília. Cara, aí não, né? Eu não A acredito nisso, maior, não. a maior influência que a igreja pode trazer para a humanidade é um bom testemunho. Isso ninguém quer saber, Pois é. tá? Então, quer Ué, influenciar de forma você errada. vê aí a questão lá do MEC lá, né? A questão do MEC lá. Cara, aquele pastor que estava envolvido lá, que é um pastor que prega lá nos Gideões, né? E tem um nome, né? Eu conto, cara, eu fui educado na época lá, quando eu me converti, ouvindo ele. Aí você vê que o cara tá lá metido nesse negócio sujo. Eu falei, pô, por que ele se meteu, cara? Já tinha um nome, né? Já tinha um nome, provavelmente já tinha dinheiro que poderia se sustentar. Para que ele vai se meter numa questão desse, manchar uma história? Sabe que eu estou falando do G, né? Então, assim, é isso. É isso.